E aí, galerinha do YouTube, vocês estão bonzinhos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E aí, Carol? E hoje a gente vai falar sobre vampiros. Quando eu era pequena, eu era apaixonada por histórias fantásticas e até hoje é o gênero que eu mais gosto. Mas o que é muito curioso sobre isso é que um dos filmes que eu mais amava quando era criança era o filme Um Drink no Inferno, que não é necessariamente apropriado para essa faixa etária, né? Os vampiros sempre me chamaram muita atenção, porque eles são muito misteriosos, sedutores, e cada história de vampiro é muito diferente uma da outra. Então eu queria que esse vídeo fosse uma espécie de introdução à série de vampirismo que eu quero começar aqui no YouTube. Bom, o vampirismo bebeu muito da água do gótico, né? Desse movimento literário. E o gótico, ele era muito mais do que uma estética, do que um ponto de vista. Ele era, para aquelas pessoas daquela época, ele era realmente um estilo de vida. Ele era uma aura de pessimismo com que a pessoa via o mundo, de certa forma, sabe? E é uma estética muito marcada pelos opostos. Luz e sombras, vida e morte, amor e sexo, bem e mal. E esse é o tipo de conflito que a gente vê muito nas histórias góticas, nas histórias vampirescas. Aquela ambientação de castelos, de luar, de noite, de névoa, com um cemitério perto, ou sempre com algo que nos lembra a morte o tempo todo. Ambientes muito fechados, enclausurados, escuros, ambientes de campo, tudo isso fazem parte do imaginário gótico e que foi transferido também para o vampirismo. Três autores podem ser considerados meio que fundadores do vampirismo, que são o John William Polidori, o Sheridan Le Fanu e o Bram Stoker. O primeiro livro gótico considerado por muitos foi O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, mas o primeiro conto vampiresco, assim, romantizado pelos moldes atuais, foi Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Eu vou fazer um vídeo só pra ele, porque é uma leitura muito interessante. O que você precisa saber, basicamente, é que Carmilla é uma vampira lésbica. Pelo menos assim ela é conhecida pela maioria das pessoas. Quando a gente lê esses primeiros contos vampirescos, a gente vê que a mulher era frequentemente retratada nessas histórias. Muito mais como a vampira, como a vilã da história do que só... E não somente como a mocinha, sabe? Em histórias que a gente vê mais atualmente. E como muito do vampirismo e da cultura gótica é como se fosse uma certa rebelião à religiosidade da época e diversas crenças, tá, gente? O vampirismo bebe da cultura celta, do judaísmo, do cristianismo, de várias crenças e várias religiões. O que todas elas têm em comum é que elas não explicam exatamente o que tem depois da morte. E foi uma das brechas para as pessoas criarem as suas teorias, e uma delas era o vampirismo. É claro que esses autores que eu citei, eles não criaram mitos vampirescos do nada, né? Eles apenas coletaram informações que já existiam há milênios. Existem traços vampirescos desde o Egito e provavelmente antes disso, se a gente pesquisar bem. E o que eles fizeram foi somente transformar isso em histórias fantásticas. Eles novelizaram, romantizaram essas histórias. E o que eles tentaram nesses contos foi explicar algumas das indagações que as pessoas tinham acerca dos vampiros. Por exemplo, por que eles precisam morder a vítima e sugar o sangue para eles permanecerem vivos? De onde vem a força sobrenatural deles? Por que eles não se decompõem? Por que eles só aparecem à noite? Por que muitos deles não têm reflexo? E tantas outras perguntas. Existem muitos tipos de vampiros, muitas raças de vampiros e muitas origens diferentes. E cada um é muito singular. Tem vampiros que possuem reflexo no espelho e outros não. Tem vampiros que andam normalmente de dia e outros só aparecem à noite. E o mais interessante da pesquisa é que a gente vê como essas histórias de vampiro evoluíram através dos tempos. Então, nas primeiras histórias, a gente não tem relatos de contato físico entre os vampiros. Eles não exatamente mordiam as suas vítimas. E ao longo do tempo, os vampiros foram se transformando e eles passaram a ter muito mais contato físico com os humanos. Eles podiam beijar, podiam fazer sexo, eles mordiam as vítimas e muitas outras coisas. Aqui em casa, além de alguns contos especiais de vampiros e de livros como Anne Rice, André Bianco, Bram Stoker, eu tenho dois livros teóricos sobre os vampiros.
Um deles é Vampiros, um guia sobre as criaturas que espreitam a noite, do Dr. Bob Curran, da editora Madras, que é bem interessante. Esse livro fala sobre diversos tipos de vampiros, sabe? Que já existiram. Então tem o Alpe, da Áustria, tem o Equimu, da Suméria, tem o Dibuk, dos Hebreus. Então aqui ele vai falar sobre diversos tipos de vampiros, diversas origens do vampiro, e é muito interessante. O outro é a História dos Vampiros, Autópsia de um Mito, da editora Unesp, e é do Claude Lecoteau, ou algo do tipo. E eu quero nesse vídeo dar início a uma série sobre vampiros. Eu quero falar mais sobre esses contos de vampiros, sobre a evolução dos vampiros ao longo da história deles mesmos, e trazer um pouco mais sobre esses tipos de vampiro que a gente tem nesses livros. Vai ser uma releitura, tá? Eu já li esses livros há alguns anos atrás, mas é claro que como ele é muito técnico, eu não lembro de muita coisa. Então eu quero fazer uma leitura coletiva aqui no canal. A cada capítulo, ou 2 capítulos que eu terminar de ler, eu faço um vídeo. E eu quero reler os meus livros de vampiros pra gente conversar mais sobre isso. É um assunto que eu não vejo muitas pessoas falando, eu não vejo muitos canais conversando com os inscritos sobre vampirismo. E eu acho uma história fantástica. E tem tanta coisa que a gente não sabe, né? A gente tá muito acostumado com o vampiro hollywoodiano, né? E mesmo dentro de Hollywood a gente tem vampiros muito diferentes. Mas vocês vão se surpreender com a quantidade de informação variada que existe sobre isso. Então é por isso que eu quero iniciar essa série de vampiros aqui no YouTube. E o que você acha da ideia? Você tem muita curiosidade sobre vampiros? Você costuma ler livros de vampiros, ver filmes sobre vampiros? O que você sabe sobre vampiros? Qual é o seu vampiro favorito? Tem tanta coisa pra gente conversar aqui. Deixa nos comentários o que você sabe, o que você acha sobre esse mundo vampiresco, que a gente vai trocar muita ideia com certeza. Um beijo e até o próximo vídeo.